Fiquem à vontade de interagir aqui comigo. Beleza. Muito bem, gente. Chegamos então na nossa semana de número 12 e hoje, dando sequência aqui na frente A, a gente vai falar aí de ciclo celular e mitose, tá? Se vocês derem uma olhada no nosso cronograma, na biologia A gente está um pouquinho até adiantado ali em relação ao cronograma, isso é importante, eu considero importante porque daqui a pouco começa a genética, e aí na genética, todo o tempo de sobra que a gente tiver vai ser bem aproveitado na resolução de exercícios, tá, gente? Então, por isso que é importante que a gente tenha tempo de sobra, e nas demais frentes, na frente B, a gente também está um pouquinho adiantado, vamos trabalhar a parte de gimnospermas hoje, e a frente C, eu fiz ali um ajuste, não sei se vocês vão perceber ali, mas era para a gente estar trabalhando a parte das verminoses, mas eu vou deixar para trabalhar verminoses depois que a gente terminar a zoologia, tá? Eu vou priorizar o fechamento da zoologia e depois a gente finaliza ali com a parte das verminoses, tá? Achei mais didático fazer dessa forma em relação ao que eu tinha passado previamente. Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar aí essa parte, já está compartilhado com vocês aqui a tela. Quando a gente fala de ciclo celular e mitose, a gente está falando de uma divisão celular importante. Por quê? O assunto câncer, ele está na mídia, o assunto câncer, ele é um problema que nós temos aí que, né, conviver e tentar buscar tecnologias, tentar buscar medicamentos, buscar tratamentos em relação a mais de 200 tipos de câncer que tem ocorrido, né, na população. E quando a gente pensa em câncer, então é realmente um problema de saúde pública, né? O câncer em si não é uma doença, mas é uma situação de saúde pública que envolve vários fatores, não somente como uma doença que a gente pode dizer, o câncer é uma doença, não. Quando a gente pensa no câncer, a gente não pode pensar no câncer como, vai ter um remédio que vai curar todos os tipos de câncer, vai ter uma vacina que vai prevenir todos os tipos de cânceres. Não. A gente tem mais de 200 tipos de cânceres. E para a gente começar a entender o que é um câncer e como que ele acontece, como que a gente pode interferir, a gente precisa começar entendendo o básico, que é entender o ciclo da célula, o ciclo de vida de uma célula. Começar entendendo que a célula tem algumas etapas, né? Ou seja, tem o período da intérfase, que é o período em que a célula está na sua função operacional, e além de estar na sua função operacional, a intérfase também é um período de preparação para a divisão celular. Então, a gente precisa entender esses momentos importantes da vida de uma célula antes dela entrar em divisão. É o que a gente fala, então, de ciclo celular, especialmente agora, começando pela intérfase. Vamos lá, então, gente. Que bom que vocês estão acompanhando aqui ao vivo. Quem vai acompanhar essa aula gravada depois também, né? Pode me mandar dúvidas aí, fiquem à vontade. Mas é uma aula muito importante, porque daqui a gente pode fazer vários paralelos de tudo dentro da bioengenharia, da biotecnologia, de doenças. Vamos falar de câncer, né? Porque todo erro de mitose pode levar a câncer. Né? O que é o câncer? É um erro de mitose, é um erro durante o ciclo celular, tá? Então, eu quero que vocês fiquem bem à vontade e interagir, se quiserem perguntar, né, tiverem dúvidas. É uma aula realmente que gera um pouco de dúvida, um pouco de curiosidade. E aqui a gente começa, né, ter ali mais um entendimento dessas fases da vida de uma célula e mais uma base, né, além da aula passada que nós já falamos de núcleo e cromossomos, mais uma aula que é base para a gente poder entrar na genética, tá? Então, seguimos aqui, tá, gente? O ciclo celular, ele é dividido em, basicamente, duas partes. A intérfase e a fase M. A fase M a gente pode entender como uma divisão celular, que pode ser representada por mitose ou pela meiose. Tá? Hoje a gente não vai entrar na meiose, a gente vai especialmente falar da mitose daqui a pouco, né? Mas semana que vem a gente entra na parte da meiose. A intérfase, gente, como eu disse,
até para você ter repertório discursivo, né, para poder escrever sobre o tema, a intérfase, ela é o momento operacional da célula. Como assim, Giovanni, o momento operacional? É aquele momento em que a célula está fazendo as funções dela, está desempenhando as funções dela. Vamos pensar aqui, uma célula beta do pâncreas. A função de uma célula beta do pâncreas é produzir insulina. Então, uma célula beta, quando ela está produzindo insulina, ela está na sua fase operacional, ela está desempenhando as suas funções, ela está em intérfase. Só que essa célula, ela precisa se programar para entrar em mitose em algum momento. Então, durante a intérfase, além da célula desempenhar as suas funções, ela também tem que desempenhar um planejamento de divisão celular, tá? Então, a gente vai dividir a intérfase basicamente em 3 períodos: o período G1, o período S e o período G2. Essas letras, elas têm um motivo, tá, gente? O G vem do inglês, que é gap, né, que significa intervalo 1, né? Então, gap 1, intervalo 1. S vem de síntese, síntese. Entenda a síntese como produção. Produção do que, Giovanni? De DNA. É o período S que nós teremos a duplicação do DNA. É o período S que nós teremos a duplicação dos centríolos, né? Então, a gente tem aí essa fase de síntese. Síntese do quê? Síntese de DNA acontece no período S. E o período G2, G também, vem aí do inglês, né, que é o gap 2, intervalo 2, tá? Você vai olhar e você vai falar, Giovanni, tem um G0 aqui? Sim, tem um G0. Esse G0 é um período, tipo assim, um mundo paralelo, gente, tá? Normalmente, a gente não fala diretamente desse período G0, por quê? Porque ele é um mundo meio que paralelo, a gente já fala um pouquinho mais dele, né? Mas ele é um período quiescente. Quiescente. Se você buscar a origem da palavra quiescente, né? O significado dessa palavra quiescente, basicamente, é aquele período em que a célula, ela é uma célula que ela tem funções tão vitais, mas ela tem funções tão vitais que ela precisa ficar concentrada, ela precisa estar focada simplesmente na sua função. Se você pegar, por exemplo, uma célula cardíaca, gente, uma célula cardíaca, ela não pode se dar ao luxo de se preparar para uma divisão. Então, uma célula cardíaca, ela vai ficar num período G0, que é o seu período operacional propriamente dito. Uma célula cardíaca não sofre mitose. Você nasceu com o seu coração e as células que compõem o seu coração são as mesmas células desde que você nasceu. Nossa, Giovanni, mas essas células vão envelhecendo com o tempo, né? Sim. Existem células chamadas células satélites, que são células tronco unipotentes. Essas células satélites unipotentes, elas são importantes para reparo do tecido muscular, tá? Então, você tem isso também no tecido nervoso. Lá nos neurônios, os neurônios também são células que ficam nesse período quiescente. Então, toda célula que é muito complexa, que a sua operação é muito requisitada e muito complexa, ela não pode se dar ao luxo de ficar operacional e, ao mesmo tempo, se preparar para uma divisão. Então, ela fica nesse período G0, que é um período em que ela não vai se preocupar em entrar em mitose, né? Então, a gente tem algumas células do nosso corpo que a gente classifica como células estáveis, que são células que não sofrem mitose ao longo da vida. Quais são essas células que não sofrem mitose ao longo da vida? Nós temos as células cardíacas, musculares estriadas cardíacas, as células musculares estriadas esqueléticas. Uma fibra muscular, quando você vai para a academia e você rompe a fibra muscular, essa fibra muscular ela não morre. Essa fibra muscular ela vai sofrer um reparo, ela vai sofrer uma hipertrofia, né? A gente tem ali, né, um processo também de células satélites unipotentes que vão fazer o reparo dessa fibra muscular. Então veja que uma fibra muscular estriada cardíaca e estriada esquelética
são células que não sofrem mitose, mas elas sofrem reparo. A mesma coisa acontece com o neurônio. O neurônio, gente, e eu já vou corrigir isso que eu vou comentar agora, tá? Então não se assustem, mas o neurônio, a princípio, é uma célula que não sofre mitose. O neurônio, a princípio, é uma célula que não sofre divisão. Então o neurônio, ele fica nesse período quiescente, nesse mundo, né, em que a concentração ela é essencialmente operacional. A gente chama esse período de G0. Acontece que hoje nós sabemos que os neurônios até podem entrar em mitose, certo? Então, os neurônios, eles podem sim sofrer processo de divisão celular, desde que sofram um estímulo. Tá? Então, o neurônio, ele não vai sofrer uma mitose espontaneamente, mas o neurônio, desde que ele seja estimulado, ele pode sair do período G0, voltar para o período G1, e aí ele segue para o período S, G2 e mitose, tá? Então, não é porque a célula está em G0 que ela não possa, em algum momento, sair desse G0 e sofrer divisão. Uma outra célula que faz muito isso são os hepatócitos do fígado. Os hepatócitos também são células que ficam no G0, gente. E esses hepatócitos, eles, quando vão fazer a sua renovação celular, eles saem do G0, entram em G1 e vão para o S, G2, mitose, tá? Mas eu tenho aqui um outro slide com um pouquinho mais de detalhes agora para vocês, né? Período G1. Giovanni, o que eu tenho que saber em relação à intérfase? Então, foca aqui comigo. Por enquanto, a gente está falando de intérfase. Intérfase é um período em que a célula está na sua fase operacional. Se você tiver que escrever isso numa discursiva, você escreve isso. A célula está na sua fase operacional. A célula está na sua fase em que ela está desempenhando as suas funções e, ao mesmo tempo, se preparando para uma futura divisão. Então, o período G1, ele é um período em que a célula, se ela está operacional, legal, está fazendo as funções dela, mas ela também vai se preparar para uma futura divisão. Como que ela se prepara? Ela se prepara crescendo, gente. Ela vai aumentar de volume. E por que ela aumenta de volume? Pensa comigo, se uma célula vai se dividir em duas, ela precisa aumentar esse citoplasma, ela precisa aumentar a quantidade de novas organelas, ela precisa produzir novas organelas. E para isso, gente, a célula precisa entrar num processo também de intensa síntese de RNA. A síntese de RNA nós chamamos de transcrição. A célula precisa produzir RNA ribossômico, RNA transportador, ela precisa produzir RNA mensageiro. Então, aqui vai acontecer uma intensa transcrição no período G1. A célula precisa produzir proteínas importantes. Síntese proteica vai ser intensa nesse período G1. Nós chamamos isso de tradução gênica. Então, se eu tiver que apostar qual é a fase da intérfase que tem intenso crescimento, aumento de volume, transcrição gênica, tradução gênica, é o período G1. Aí você tem o período G0, que é esse período quiescente. Como eu disse, célula muscular estriada cardíaca, célula muscular estriada esquelética, hepatócitos, que são as células do fígado, neurônios, são células estáveis, são células que não sofrem uma renovação celular, ou se sofrem, elas não sofrem com uma intensidade tão grande quanto outros tipos de células. Então, elas ficam nesse período chamado período quiescente, esse período G0, tá? E aí você tem a fase S. A fase S é a fase de duplicação do DNA e também dos centríolos, tá? E o período G2? O período G2 é o final da intérfase. Veja que esse período G2, ele é um período importante, porque é aqui que a célula vai tomar a decisão se ela entra em mitose ou se ela entra em apoptose. Por quê? Se tudo deu certo, ela caminha para a mitose. Mas se alguma coisa deu errado, gente, é importante que essa célula ela sofra o quê? Ela sofra uma destruição. Então, existem proteínas que são proteínas que controlam o ciclo celular, que são chamadas de ciclinas. Essas proteínas ciclinas, elas têm códigos importantes, né? São proteínas que controlam o ciclo celular. Então, você vai ter, no final do período G1, aqui, ó, no final do período G1, você tem ciclinas. Ciclinas são proteínas que trabalham como controle de qualidade.
o que essas proteínas vão verificar? A célula cresceu, produziu RNA, produziu proteína, produziu novas organelas? Legal, segue para o período S. No final do período G2, antes de entrar em mitose, nós temos ciclinas também. Essas proteínas ciclinas, elas funcionam, como eu disse, como controle de qualidade. O que uma célula vai ser, né? O que uma proteína dessa vai ter que verificar? No final do período G2, duplicou o DNA, está tudo certo com o DNA, duplicou centríolo, está tudo ok, então segue para a mitose. Se alguma coisa deu errado, gente, durante o ciclo celular, isso pode levar a um câncer. Então, por isso que esse controle, ele é importante. Esse controle de qualidade, se ele falhar, a gente pode desenvolver uma célula cancerosa que pode levar a um tumor, né? Então, são momentos importantes. E tem uma ciclina, gente, que ela é tão importante, mas ela é tão importante que é importante que vocês decorem o código dela. É a proteína P53. A P53, ela das ciclinas que nós estudamos, ela é a mais, digamos assim, específica anticâncer. Ela é uma proteína que ela age, né, ali na prevenção do câncer. Essa P53, ela detecta, né, então ali células que estão com mutações e ela então sinaliza, né, para que a gente possa destruir aquela célula, fazer com que aquela célula entre num processo de apoptose. Então essa proteína P53 é uma das ciclinas aqui, né, e é a ciclina mais importante quando a gente pensa na prevenção de um câncer, na prevenção de um tumor, tá? E também ao longo da mitose, principalmente na metáfase, bem no meio, né, da mitose, ali na metáfase, também, gente, tem um controle de qualidade, também tem ciclinas que agem aqui, e caso detectem que tem algum erro durante essa fase de metáfase, até a fase de metáfase, que essa célula possa entrar em apoptose. Vamos lembrar o que é apoptose. A apoptose é uma morte celular programada. É quando a gente programa uma célula nossa para que ela entre em suicídio celular. Veja, bem simples para você entender. Quando você vai para a praia e a gente percebe que a nossa pele está descascando, significa que ali aconteceu um processo de apoptose. O nosso DNA, ele é extremamente sensível à radiação solar. Então, quando a gente está lá na praia, mesmo que a gente use protetor solar, em alguns momentos a gente vacila, né? Ou o filtro solar, ele venceu o tempo dele, alguma coisa, né? Que a gente tem que ficar renovando a cada 2 ou 4 horas. Ninguém faz isso. Geralmente se vai para a praia de manhã e se vai ficar o dia inteiro, às vezes a gente passa o protetor solar só de manhã e não repõe ao longo do dia. Mas o nosso DNA é extremamente sensível à radiação solar. Então, quando a gente entra em contato com a radiação solar, o que acontece? O DNA de alguma célula da pele, da epiderme, que tenha sido mutado, que sofra mutação, o nosso controle de qualidade detecta isso. E ele vai programar essa célula para entrar em suicídio celular, em apoptose. E essa descamação, essas células, né, mortas, a gente consegue visualizar isso com uma pele descascando. Então, aquela pele descascando significa que milhares de células, né, dezenas de milhares de células morreram, por quê? Entraram em apoptose devido a ter o seu DNA alterado devido à radiação solar. Giovanni, não tem problema isso? Não. É melhor você matar uma célula cancerosa, que pode levar a um câncer, do que essa célula permanecer e gerar um câncer, né? Então, como nós somos formados aí por trilhões de células, matar dezenas de milhares de células que se mostrem com alguma alteração no DNA, isso não causa dano nenhum, a gente faz a renovação da nossa epiderme e tá tudo certo, tá? Então, é importante que você saiba o que acontece em cada uma dessas etapas. Não caia em pegadinha achando que intérfase é um período de repouso, gente. Não é. A intérfase é um período de intenso metabolismo. Por quê? Porque a célula tem que fazer as funções dela e ainda se preparar para uma futura divisão. Então, a intérfase não é um período de repouso. Perceba que a intérfase, ela é
o período mais longo da vida de uma célula. A mitose é o período mais curto aqui, ó. A meiose é o período mais curto. Por quê? Porque enquanto a célula está em divisão, o DNA está condensado. A gente não consegue produzir proteína durante a divisão celular. Uma mitose, ela vai durar no máximo 1 hora. Então, se você pegar 24 horas de um dia, né, veja, o G1 é o período mais longo, o G2 é o segundo período mais longo, o período S aqui é intermediário, e a fase de mitose, ela vai durar no máximo 1 hora, tá? Então, a gente tem aí essa organização. Então, a mitose, divisão celular, ali dando origem às células filhas. A mitose é uma divisão celular que ela é importante para o desenvolvimento embrionário, para o crescimento. Quando a gente fala de crescimento, gente, por aumento do número de células, isso é hiperplasia. Quando a gente fala de um crescimento por aumento de volume, isso é hipertrofia. Então, cuidado com palavras, né, com vocabulário. O que é uma hiperplasia? Hiperplasia é o que aconteceu com você quando você era um zigoto, que se dividiu em 2 blastômeros, que se dividiu em 4, 8, 16, formou uma mórula. Esse aumento do número de células, a gente chama isso de hiperplasia, um crescimento devido ao aumento do número de células, né? Hoje, nós somos formados por trilhões de células, devido a esse crescimento por hiperplasia. A mitose é importante para a renovação celular. Se você está todo bonitão aí, bonitona aí, é porque você está renovando as suas células constantemente. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo essa renovação celular e a gente vai vendo, então, o quê? As rugas aparecendo, as marcas de expressão aparecendo, né? Por quê? Porque com o passar da idade, a gente diminui essa taxa de renovação celular. Regeneração. A mitose é importante para a regeneração, regenerar células, né, que morreram, células de um tecido que foi danificado, né, na questão de uma cicatrização, quando você tem machucados. Então, a regeneração daquele machucado é importante. A mitose, gente, ela até pode ser utilizada para reprodução. Não é o nosso caso, né? Nós produzimos gametas por meiose, mas as plantas produzem gametas por mitose. Então, veja, quando você pensa nas plantas, as plantas usam a mitose num processo de reprodução sexuada. Plantas produzem gametas por mitose. Então, a mitose até pode aparecer num processo de reprodução em situações especiais aí. Não é o caso dos animais, né? Dos animais a gente tem essas outras características aqui. A mitose pode ocorrer em todas as células, tanto em célula diploide quanto em célula haploide, né? Agora, é importante se saber que a mitose, ela vai formar células filhas idênticas à célula-mãe, né? Então, a gente tem aqui uma única divisão, uma única prófase, metáfase, anáfase e telófase, onde uma célula dá origem a 2 células filhas geneticamente iguais à célula-mãe, tá? Terminou a intérfase. Vamos supor que tudo deu certo, né? Seguimos para a divisão celular. Agora foca aqui comigo, gente, força aí, né? Concentração total aqui, porque vai ter a parte estática do slide, mas vai ter a parte dinâmica também, tá? Então vai ter uma animaçãozinha aqui. Então, fica de olho na tela aqui comigo, ó. Prófase é a primeira fase, gente. Se a célula entra em mitose, se ela vai começar a sua divisão celular, o que é importante? É importante compactar o DNA. Então, o que estava na forma de cromatina vai sendo compactado e ficando na forma de cromossomo. A carioteca, que é a membrana nuclear, ela desagrega, ela desaparece. O nucleolo também desaparece. Vamos entender, gente, o que é o nucleolo mesmo que a gente viu na aula passada? O nucleolo é uma região do DNA onde está acontecendo intensa síntese de RNA ribossômico. Conforme esse DNA ele vai compactando, a gente não tem mais acesso ao gene e não consegue mais produzir RNA ribossômico. Então, quanto mais compacto o cromossomo fica, menos ele produz proteínas, menos ele produz RNAs, né?
Então, a gente tem ali o quê? A gente tem o desaparecimento do nucleolo. Porque o nucleolo não é uma organela. O nucleolo é o quê? É uma região onde tem intensa concentração de RNA ribossômico. Então, se não está acontecendo transcrição gênica, esse RNA ribossômico ele vai desaparecendo, né? Então, esse nucleolo desaparece. Forma-se o que a gente chama de fuso acromático. Chamamos de fuso acromático porque ele não tem uma cor específica, tá? Fuso mitótico ou fuso acromático. A gente tem a condensação, a espiralização dos cromossomos. Então, se eu pegar o início de uma prófase, a gente vai ver o DNA ainda na forma de cromatina. Se eu pegar o final de uma prófase, a gente já vê o DNA mais em formato de cromossomo, tá, gente? E aí você vê aqui a animaçãozinha, ó. Os centríolos migrando para os polos opostos, o núcleo desaparecendo, os cromossomos ficando cada vez mais compactos, né? Isso aqui nos mostra uma animação de prófase. Depois da prófase vem a metáfase. Gente, a metáfase é quando você tem a máxima condensação dos cromossomos. Os cromossomos estão na placa equatorial, bem visíveis, e no centro da célula. Então, placa equatorial significa isso, no centro da célula, bem visíveis, na máxima compactação, máxima condensação. Então, observe, né, que na metáfase, a gente vê aqui os vestígios ainda da carioteca, né, carioteca que desmontou, os centríolos totalmente em polos opostos e os cromossomos ali no centro, na placa equatorial. Eles estão alinhados no centro. Olha aqui, ó. As fibras do fuso, elas se ligam na região ali chamado cinetócoro, né, que nós falamos na última aula, ali no centrômero, né? Então, na cinturinha do cromossomo, que é chamada de centrômero, nós temos a ligação das fibras do fuso aqui, ó. Né? Então, as fibras do fuso, elas se ligam ali para que a gente possa chegar na próxima etapa, que é a anáfase. Na anáfase, nós observamos a duplicação dos centrômeros. O que é o centrômero mesmo, professor? São essas bolinhas vermelhas aqui, a cinturinha do cromossomo, gente. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Então, aqui você tinha um centrômero. Agora, quando ele chega em anáfase, a gente vai visualizar aqui a duplicação dos centrômeros. Vamos observar, isso aqui é extremamente importante, a separação das cromátides irmãs. Então, o que era um cromossomo duplicado passa a ser um cromossomo simples para cada lado. Eu tinha 3 cromossomos duplicados, agora eu vou ter 3 cromossomos simples em cada polo da célula, tá? Ainda é uma célula, mas agora, né, a gente visualiza aqui a animação, mostrando a separação das cromátides irmãs, um movimento que é chamado de movimento anafásico, tá? Esse movimento anafásico. E aí chegamos na telófase. A telófase tem esse nome porque do latim a palavra telo significa final, fase final, né? A telófase, galera, é o inverso da prófase. Então veja, tudo que aconteceu na prófase vai acontecer o contrário aqui agora. Se na prófase a gente desmonta o núcleo, aqui a gente vai montar o núcleo novamente. Se na prófase o DNA ficava cada vez mais compacto, de cromatina a cromossomo, agora acontece o contrário. Ele fica cada vez menos compacto, de cromossomo a cromatina. Tá? Então, a gente vai anotar isso aqui. Reconstituição do nucleolo da carioteca. A gente diz que termina a cariocinese. Do latim, a palavra cinese significa divisão. Cário significa núcleo. Então, se termina a divisão do núcleo, a gente entra no processo de final ali da telófase, que é o processo de citocinese, né? Então, aqui você vê a reconstituição dos núcleos, e aí a gente entra na citocinese, né? A citocinese, cito é célula, cinese é divisão. A citocinese, ela vai ser chamada de centrípeta nos animais e centrífuga nos vegetais. O que significa isso, Giovanni? Centrípeta significa que ocorre o estrangulamento da célula, gente. A célula, ela sofre esse estrangulamento aqui, ó, tá? Quem faz esse estrangulamento são filamentos de actina.
Então, os filamentos de actina, eles vão se enrolando aqui, ó. Esses filamentos vão se enrolando, até gerar ali o quê? A divisão em duas células filhas geneticamente idênticas. Nas células vegetais, que a gente vai ver adiante, nas células vegetais, a divisão celular ela é centrífuga. Por quê? A citocinese não é possível você estrangular a célula, já que tem a parede celular. Então, se na célula vegetal não é possível você estrangular a célula, essa divisão vai ter que acontecer do centro para fora. Quem faz isso, gente, é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele começa a secretar ali substâncias que vão formar a lamela média, que vai ser responsável para que essa citocinese aconteça do centro para fora. Então, a gente diz que ela é centrífuga, tá? Aí, para a gente finalizar essa aula, eu trago aqui algo a mais para vocês. Células animais têm centríolos. Então, a gente diz que a citocinese em células animais é cêntrica. Células vegetais não têm centríolo. Então, a gente diz que a citocinese nas células vegetais é acêntrica. Células animais têm centríolo. E quando tem centríolo, o centríolo, gente, ele forma umas fibras chamadas fibras do Aster, que são fibras de ancoragem. Porque, veja, o centríolo ele vai lançar ali as fibras do acrossomo para poder puxar a cromátide como se fosse um pescador, né? Então, ele precisa ter uma ancoragem no polo da célula. E as fibras proteicas que ancoram os centríolos no polo da célula são chamadas de fibras do Aster. Por isso que a citocinese em células animais é chamada de citocinese astral, enquanto que a citocinese nas células vegetais é chamada de anastral. É simples, galera. Quando tem centríolo, tem fibras do Aster. Quando não tem centríolos, não tem fibras do Aster. Então, é importante que você saiba que a citocinese nos animais é centrípeta, astral e cêntrica. E nas plantas é centrífuga, anastral e acêntrica, já que tem, né, a parede celular e não tem os centríolos. Beleza? Aí agora a gente vê aqui uma imagem, né? Ainda não é animação, mas uma imagem que mostra todas as etapas no único slide aqui, para a gente ter a ideia, ó. A intérfase e o DNA, ó, tá como se fosse ali, né, os filamentos de cromatina, totalmente, né, ali formado os filamentos de cromatina, aqui tá o nucleolo, tá? Os centríolos estão aqui. Quando você pega a prófase, a cromatina começa a condensar, e aí, na metáfase, a gente vê a máxima compactação, com os centríolos já nos polos opostos da célula, o núcleo desmontado, anáfase, separação das cromátides irmãs, e a telófase, a reconstituição do núcleo, e aí depois vem a citocinese, né, gente? Aqui você vê uma citocinese de uma célula, uma imagem real, tá, gente? Aqui você vê uma citocinese de uma célula animal, uma imagem de microscopia eletrônica. E para a gente terminar, a mitose em células vegetais. Eu falei da citocinese centrífuga, mas é importante eu explicar um pouquinho melhor como isso funciona. Uma célula vegetal tem a parede celular. Por conta da parede celular, não é possível estrangular essa célula com os filamentos de actina. Então, o complexo de Golgi, ele vai secretar substâncias aqui, né, formando o que a gente chama de fragmoplastos, que são polissacarídeos, tá, gente? E aí, isso vai formar o que a gente chama de lamela média. E essa lamela média, ela vai sofrendo adição de celulose, dando origem à parede celular primária, que depois, com mais celulose, vai dar origem à parede celular secundária. E essa citocinese, então, ela acontece de dentro para fora. Então, a gente chama de citocinese centrífuga. Nas provas, isso aqui é desafiador. Imagina essa imagem aqui. Professor, como é que eu sei que essa imagem é uma intérfase? Vamos lá, gente. Núcleo bem delimitado. Ó, o núcleo está bem delimitado. E a carioteca me parece que está intacta.
núcleo bem homogêneo, cromatina descondensada. É lógico que isso aqui vai por comparação, né? Olha aqui, ó. Você já vê diferente aqui, ó. Isso aqui já é uma prófase, onde bordas do núcleo já são descontínuas, carioteca vai desaparecendo. A cromatina, ela vai condensando em cromossomos. Então, isso daqui é uma prófase. Aí vem agora os cromossomos bem no centro da célula. Cromossomos bem no centro da célula, mostrando sua máxima compactação, é a metáfase, gente. E agora? Agora você tem o movimento anafásico, a separação das cromátides irmãs. Essas imagens, elas são imagens reais, tá? Por isso que são imagens difíceis, às vezes, da gente analisar. Os cromossomos filhos, as cromátides, migrando para os polos da célula. E aí, na telófase, a gente vê ali o fim da cariocinese, 2 núcleos, né, na célula, ou seja, uma célula com 2 núcleos. Lamela média, na citocinese, mostrando que é uma célula vegetal aqui, tá? Então, a gente vai tendo ali a telófase. Um outro exercício aqui, ó. Dá uma olhada, gente. É lógico que esses círculos coloridos fui eu que coloquei, né? Mas veja, como que eu vou saber qual é cada uma dessas etapas aqui? Isso aqui eu tirei de um exercício, tá, gente? Então, você tem ali que, por comparação, por exemplo, eu coloquei como prófase, né? Ó, prófase. 2, metáfase. No 2, a gente vê os cromossomos ali bem visíveis no centro, ó. 3, telófase. Reconstituição dos núcleos, ó. Já tem 2 núcleos dentro de uma única célula. 4 ficou fácil, né? A gente vê ali os cromossomos migrando para os polos, é a anáfase, e o 5, a intérfase. Veja que no 5, ele está com o núcleo bem montado, né? Enquanto que no 1, que é a prófase, o núcleo já começa a desmontar, ó. Então, no exercício, você tinha que identificar cada uma dessas fases, cada uma dessas etapas. Olha essa animação agora, ó. Prófase, metáfase, cromossomos no centro, anáfase e telófase. Reconstituição, né, do núcleo. De novo, prófase, centríolos migrando para os polos opostos, carioteca desaparece, o DNA condensa, metáfase, anáfase, citocinese centrípeta, e nós temos aí, então, 2 células filhas geneticamente idênticas. E o último slide aqui, para a gente entender o gráfico da mitose, né? Imagine que eu tenho uma célula aqui diploide, com 2 cromossomos, um vermelho e um azul simples, tá, gente? Se você entender o que acontece com um par de cromossomo, você vai entender o que acontece com 23 pares. Então, o que aconteceu com esse par de cromossomo homólogo? Passou pela fase S. Quando ele passa pela fase S, ele duplica a sua quantidade de DNA. Eu continuo tendo 2 cromossomos, só que agora são 2 cromossomos duplicados, tá? Com o dobro da quantidade de DNA. E aí vem a mitose propriamente dita. Na anáfase, separa as cromátides irmãs, e depois você tem as células filhas, diploides, né? Idênticas à célula-mãe. Olhando para o gráfico, o que é C, o que é 2C, o que é 4C? Basicamente, é a quantidade de DNA. Então, você começou com uma quantidade de 2C, 2 moléculas de DNAs, né? G1. Passou pela fase S, ele duplica a quantidade de DNA. O que era 2 moléculas passou agora a ser 4 moléculas de DNAs. Cuidado, são 2 cromossomos. Lido como 2 cromossomos duplicados, ou seja, 2 cromossomos, porém, 4 moléculas de DNA. Então, ele sai de 2 para 4. E aí, quando chega na anáfase novamente, que vai separar as cromátides irmãs, ele volta para a quantidade inicial, que é 2C, né? E aí vem telófase e volta a acontecer tudo novamente, tá? Esse é o gráfico, então, de mitose. Beleza? Semana que vem, falamos da meiose. Paro por aqui. Alguma dúvida em relação ao que a gente viu hoje aqui na frente A, galera? Querem perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Querem que volte algum slide? Beleza.
Então, agora 2h41, hoje a gente terminou um pouquinho antes. 2h50 a gente volta, tá bom? Fazer um intervalinho aí, 2h50 nós voltamos.